Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro seminário da Lei Paulo Gustavo. Esse momento tão importante de diálogo, né, entre a sociedade civil, o poder público, com o intuito de elaborar um plano de ação efetivo, né, para que a gente consiga fazer o repasse desse investimento, né, desses valores que vêm para a nossa cidade, e o intuito maior é conseguir atingir a todos os fazedores de cultura, né, então é muito importante esse diálogo e a gente já inicia agradecendo a participação, né, a colaboração de vocês que dispuseram em plena sexta-feira à noite de estar aqui com a gente, dialogando na construção dessa etapa tão importante, né, que é a etapa de ouvir os anseios, os desejos, as necessidades de cada segmento, para que a gente possa atender de forma eficiente com a Lei Paulo Gustavo. Então, para a gente dar início aqui aos nossos trabalhos de hoje, gostaria de passar a fala aqui também de abertura do nosso vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, que está sendo grande parceiro aí, não só o vice-presidente, mas todos os conselheiros. Eu vi que o Luciano também, né, representante da cadeira de patrimônio, está aqui, e gostaria que ele fizesse uma fala aí de boa noite, para que a gente dê início aos trabalhos. Boa noite, Samuel, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e a todas, recuperados da reunião anterior. Gente, Pula essa parte, né, Samuel? Vamos pular. pula essa parte. Bom, gente, é o seguinte, a gente está num momento bastante favorável da cultura, não só em Osasco, mas com o Brasil inteiro, né? A Lei Paulo Gustavo, assim como a Lei Aldir Blanc, vai atingir os 5.570 municípios do Brasil, os 26 estados, o Distrito Federal, enfim, vai encaminhar recurso para toda a área de produção cultural do país, não só a produção artística, mas a produção cultural, de forma que a gente, daqui para frente, a gente tem um divisor de águas entre o sufoco que a gente passou nesse período de pandemia, e também num momento em que teve a extinção do Ministério da Cultura, uma área que é tão importante na economia brasileira, mas foi desconsiderada desde o governo Temer. Mas, enfim, né, a gente está agora com uma nova perspectiva. Para esta nova perspectiva, eu acho que a gente precisa começar a pensar em questões da construção coletiva de políticas culturais, né? A gente precisa pensar que critérios que a gente vai utilizar para a destinação de recursos, que critérios que a gente vai utilizar para fazer as propostas, etc, etc, etc e tal. Então, assim, a gente tem feito esses seminários no sentido de colher as expectativas, apontar problemas que tivemos até agora, nos preparar para corrigi-los, né, para que a gente possa ter um bom êxito na Paulo Gustavo e um melhor êxito ainda na Aldir Blanc, que vem no segundo semestre. A gente tem, o patrimônio histórico faz parte dos 7 segmentos que tem 1.372.000, se não me engano, para poder dividir, etc. e tal, e tudo isso a gente vai discutir.
como dividir, por que dividir, qual setor, qual atividade é mais cara, qual atividade é mais barata, por quê, etc. e tal. Na verdade, assim, eu gostaria que a gente tivesse muito mais tempo, que a gente tivesse começando esse processo 3, 4 meses atrás, para que a gente pudesse ir refinando essas discussões, né? Ir refinando esses textos, elaborando de forma quanto mais precisa, melhor, etc. e tal. Mas vamos seguir a reunião com esse apanhado de coisas aí que a gente precisa ter para chegar a bom termo nessa nova lei e com esse recurso que está chegando aí. Segue o bonde. Obrigada, Samuel. Gostaria de passar a fala agora para o Luciano, que é o nosso representante de patrimônio histórico. Luciano, por favor, gostaria que você fizesse uma fala também representando o segmento. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Obrigado pela oportunidade. Eu não estou muito bem aqui, estou diagnosticado aqui com influenza, estou acamado e espero que a reunião seja produtiva para todos, que o dinheiro seja aproveitado da melhor forma possível para todos os artistas, para todos os segmentos, né? E, sem sombra de dúvida, para os patrimônios da cidade, né? Seja eles materiais ou imateriais, que eles sejam trabalhados aí de forma a ser bem aproveitado pela população e pelo meio artístico também, tá bom? Desculpa, eu vou ficar aqui só de ouvinte, né? Não estou nem muito com cabeça para pensante, vamos dizer assim, né? Mas eu espero que a reunião aqui conduza da melhor forma possível e o desfecho de tudo isso também seja de proveito para toda a classe artística e toda a população, tá bom? Obrigado aí, desculpa aí a situação. Lu, melhoras para você. Desde já a gente agradece a sua participação aqui, né? Mesmo estando com essa questão de saúde, e a gente deseja aí que você se recupere o mais rápido possível, tá? Bom, gente, eu acho que aqui reforçando, né, a importância da contribuição de vocês. Esse espaço aqui é mais para que nós aqui representando a Secretaria de Cultura escute os anseios, as sugestões, as demandas que vocês têm para trazer para a gente, né? Acho que vocês, representando o segmento, sabem muito bem quais são as demandas, quais são as necessidades e de que forma que esse valor poderia ser repassado para atender essas demandas, né? Então, é muito importante que vocês utilizem desse espaço para colocar suas sugestões, tá? Para que a gente consiga avançar. Então, aqui eu vou passar aqui a fala de abertura aqui para o Toninho. Ele vai fazer uma fala para a gente dar continuidade aqui nos trabalhos. Obrigado, Cris. Boa noite, galera. Eu tenho falado aqui nos nossos encontros da minha interpretação do decreto 11.453, que trata dos mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, né? A minha fala é mais no sentido que a gente possa refletir sobre o papel artístico e o papel cultural, né? Das pessoas que produzem arte, das pessoas que trabalham com arte e cultura. Então, o que eu sempre ouço, né, quando a gente fala de cultura, vem sempre um monte de coisa na cabeça da gente. E, de imediato, vem as belas artes, que é o teatro, música, dança, cinema, modo de vida e costumes regionais, patrimônio histórico. Vem junto também a ideia daquela pessoa culta, né, aquele cara que sabe falar de tudo. Mas, enquanto fazedores de arte e cultura, tem questões que são necessárias que a gente pense um pouco melhor, né? Quem é que produz cultura?
A cultura está disponível para quem? Será que para aqueles com baixos recursos financeiros? Será que para as periferias? E os portadores de deficiência conseguem ter acesso? Todas as formas culturais possuem seu espaço de atuação? E qual é o papel do Estado? Então, nessa reflexão, eu entendo que a Lei Paulo Gustavo, ela vem nessa linha de cidadania cultural, né? De democratização do acesso à cultura em todas as suas dimensões, sem preconceitos, seja erudito, popular, belas artes ou não. A cultura precisa ter espaço para se manifestar em suas diferentes formas. E quem é que pode participar desse processo, né? Nós aqui sabemos que são os artistas, os produtores culturais, os gestores culturais, os mestres da cultura popular, os curadores, os técnicos, os assistentes e outros profissionais dedicados à realização de ações culturais, pessoas físicas ou jurídicas. Mas tem pessoas que contribuem com a cultura do nosso país e da nossa cidade, que não estão atentos a isso, que não participam desse processo. Então, eu acho que é importante observar também que não adianta só a gente ter grana, né? É necessário a gente saber o que fazer com essa grana, decidir com quem utilizar essa verba e para quem destinar os programas e ações artísticas culturais. E aí temos que pensar uma política de fortalecimento da cultura local, integrando artistas, poder público e a população de um modo geral. E para isso, nós, enquanto gestores públicos, vamos precisar da indicação de um representante de cada segmento para compor uma comissão de acompanhamento do processo de implementação da Lei Paulo Gustavo. Não só da implementação, como também da execução da lei até o seu final. E qual é o papel desses representantes? Que hoje aqui precisamos tirar um do segmento de vocês. Atuar junto com a Secretaria e o Conselho Municipal de Cultura nas questões da composição de chamamentos públicos, pautando-se por procedimentos claros, que é uma exigência do Ministério, exigência não, uma sugestão, que sejam objetivos e simplificados, que esses editais façam uso de linguagem simples e formatos visuais, que orientem os interessados e facilitem o acesso dos agentes culturais ao fomento. Esses componentes da comissão, eles poderão nos ajudar a dialogar com a comunidade artística e sociedade civil, através de reuniões com interessados em participar do chamamento público. Poderão participar em busca ativa de agentes culturais, integrantes de grupos vulneráveis. Poderão nos ajudar a atentar melhor para a acessibilidade, para as ações afirmativas e reparatórias de direitos que deverão ser aplicadas em editais específicos, previsão de cotas, definição de bônus de pontuação, propor canais de atendimento de dúvidas, visitas técnicas, sessões públicas para esclarecimento. E essa comissão, gente, ela é tão importante, só que nós precisamos ter a indicação na Assembleia Geral que será realizada no dia 31 de maio na Escola de Artes, onde também deverá sair de lá aprovado o plano de ação para que efetivamos o cadastro na plataforma transperegov.br. Então, eu entendo que é importante a participação de vocês nessa construção, para que a gente possa desenvolver um belo trabalho, um belo projeto, com editais que sejam facilmente absorvidos pela sociedade artística e também pelos fazedores de cultura da nossa cidade. Passo a palavra agora aqui para o Douglas. Boa noite. Só confirmando aqui, o valor do recurso repassado para Osasco para as demais áreas, para além do audiovisual, é de R$ 1.472.002,44.
Na segunda-feira teve uma oficina técnica em São Paulo, para todo o estado, né, com representantes do MINC, que trouxeram algumas falas bem esclarecedoras no sentido de qual é o objetivo da Paulo Gustavo. Primeiro ponto que elas citaram bastante foi: esse dinheiro não é para os fazedores de cultura poderem fruir suas expressões artísticas e culturais, para que a gente encontre maneiras de chegar até eles, seja por celebrações digitais, busca ativa, a contratação de profissionais também da área técnica, lembrando sempre da desconcentração, da descentralização e qualquer outra palavra. Não é desburocratização, mas também pensar nessa questão de sempre tirar a burocratização do processo. Elas fizeram um comentário no seguinte sentido: dê mais valor para o projeto apresentado do que, de repente, para o histórico de que a pessoa tem 10, 15, 20, 30 anos. Pode até ser um critério em algum momento para uma pontuação ou outra, mas não limite, não impeçam que outras pessoas que estão apresentando um primeiro projeto participem. Acho que dentro do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial da cidade, a gente tem muita coisa que pode ser trazida como projeto, como uma atividade, como levantamento, e ser apresentado como um projeto para fazer uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo. E é de suma importância entender: a cultura tem uma parcela que está dentro do campo artístico e uma parcela que está dentro do campo da comunidade, dos costumes, da moda, da gastronomia, que ela se amplia para além dos fazeres artísticos, não somente, né? Então, nesse sentido que eu peço para a gente aqui, sempre estar atento, verificar às vezes se já há outros coletivos de outras cidades que já estão pensando nesses projetos, para poder mandar para a secretaria, para a gente compilar aqui para construir o nosso plano de ação, né? E tenham, por favor, a leitura de que essa construção é feita basicamente com a participação de vocês. A secretaria não está pautando como fazer a construção. Já veio a lei, que já é bem esclarecida nesse sentido, os decretos que também favorecem a utilização dos recursos. A gente quer contar com vocês para fazer essa construção agora, então. A partir de então, a gente vai abrir a fala para vocês. Quem quiser se pronunciar, aperta aí na parte de baixo da tela a mãozinha para poder pedir a fala. Tá? E vou pedir a gentileza de todo mundo, ao terminar a fala, desligar os seus microfones, para que não haja interferência de ruído na fala de outros companheiros, tá bom? Vamos começar com a Natália. Boa noite a todos e todas. Eu trabalho com patrimônio histórico imaterial aqui na cidade de Osasco. Eu sou Relações Públicas da Corporação Musical Santo Antônio. E a minha demanda para a Lei Paulo Gustavo é revitalização de acervo, né, a busca ativa, porque, dentre outros patrimônios histórico imaterial da cidade, que eu sei, assim, por alto, existe muito além do que se possa imaginar, como o Douglas falou. Então, precisa realmente de até mesmo uma documentação, uma pesquisa, né, com relação a isso. E, assim, a minha sugestão é que dentro de, por exemplo, ter um edital na linha música, que tem uma porcentagem... Natália, só uma gentileza, você poderia falar um pouco mais devagar, porque por causa da própria internet, tem hora que a gente não consegue compreender perfeitamente o que você fala. Tá, tudo bem. É só porque eu estou na correria, daqui a 10 minutos eu tenho que sair. Você quer que eu repita tudo? Tá.
eu faço parte da Corporação Musical Santo Antônio, eu sou Relações Públicas, né, Patrimônio Imaterial da cidade de Osasco. Para a Lei Paulo Gustavo, eu gostaria de pontuar a questão da revitalização de acervos, né? Por exemplo, a questão que você falou, né, da busca ativa, porque para além dos patrimônios imateriais e materiais que a gente conhece aqui na cidade, tem muito mais do que a gente possa imaginar, né? Então, a busca ativa aí, nesse caso, será de extrema importância, assim como todos os segmentos, mas o patrimônio histórico e material de Osasco, ele é bem delicado, ele passa por situações até mesmo dolorosas, como questão de identidade cultural e pertencimento da cidade. Então, esse é um ponto muito, como que eu posso falar, complicado. Patrimônio histórico e material da cidade é um ponto bem delicado. Então, eu acho que ele vai ter que ter uma atenção bem maior no que se fazer. A minha sugestão, tá, como produtora cultural e gestora, é que dentro dessas linhas música, dança, que a gente tem uma porcentagem, digamos assim, quando se for feito os editais, né, para a questão ou pontuação, não sei, pensar em algo nesse sentido, para que eles tenham como que eu posso dizer, um parecer a mais, entendeu? Um olhar a mais sensível a essa situação aqui dentro da cidade. A questão dos mestres dos saberes, né? Porque eles são patrimônio imaterial também da cidade. Então, até foi citado na reunião passada a questão de eles não saberem se posicionar e ser facilitadora da questão do vídeo, né? Eu até pensei, eu já estou fazendo isso, né? Como eu falei uma hora aqui no bairro Presidente Altino, eu tenho muitos mestres de saberes aqui, e fazer em carta, sabe? Pedir para eles escreverem uma carta e ir lá com o representante de cada segmento e protocolar essa carta, né? Com a demanda deles, né? Com a forma deles, da forma que eles falam e se posicionam, que eles acham de tudo isso. Então, aqui na minha região, já estou procurando ver como que eu faço isso. Por exemplo, eu tenho aqui no meu bairro, eu tenho os filhos do seu Alaor, do Circo Esperança, do Circo Iracema, na verdade, né? Um dos primeiros circenses que existiu na cidade de Osasco. Então, eu vou até eles e vou documentar isso, vou lá, vou escrever, vou pedir para eles escreverem, que é o Pampam, né, o Matheus Esperança, entre outros, né, patrimônio que eu conheço, mas eu acho que na questão do patrimônio, a busca ativa vai ser, assim, crucial. É isso. Obrigada pela sua contribuição, Natália. Nós temos mais uma inscrição da Yasmin. Boa noite, vocês estão me escutando bem? Sim. Bom, prazer, né? Eu sou Yasmin Gabriele, eu faço parte do movimento de literatura da cidade de Osasco, porém é um movimento de literatura, né, poesia marginal. Então, acho que por si só isso já traz bastante informação para vocês do que eu faço. Além disso, né, eu faço parte do coletivo Viela Vive, é um coletivo que está ativo na cidade há 5 anos. Nós estamos no Roxidade, estamos na região periférica, nosso projeto é atuante em uma viela, aqui dentro da cidade, porque nós acreditamos que qualquer espaço gestado com atividades pode ser um espaço cultural. Então, eu acho muito importante essa contribuição, então por isso que eu estou aqui hoje, porque nós nunca estamos presentes, como muito bem dito, né, por vocês aí. Então, eu resolvi estar presente, haja vista que nunca estamos, né. Então, eu gosto muito do que o Samuel traz no início dessa reunião, mas eu tenho um contraponto, né? A cidade de Osasco, ela nunca foi permissiva e aberta para o que tange ao ramo cultural, e eu posso dizer, né, com propriedade, que faz uns 3 anos que a gente vem conseguindo ter acesso a editais de forma idônea, correta e abrangente. Então, isso é um ponto positivo para a cidade, porém também a construção. No ano de 2019, eu participei da construção da Semana do Hip Hop, né?
e eu acredito que aquele ano foi o ano que tivemos a melhor atividade de hip hop, porque ela chegou nas periferias, né? Então, é entender o que a gente tem aqui na cidade, não centralizar no centro, observar que nós temos parques importantes aqui na cidade, como, por exemplo, o Parque do Rochidale, e pensar que, do outro lado, a gente tem o Parque Chico Mendes, enfim, também, que tem uma região periférica muito abrangente, né, nesses espaços, pensar que o parque, a pista de skate, a viela, eles também podem ser espaços culturais a partir do momento que eles são gestados por pessoas que estejam dispostas a isso, né? E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de pessoas físicas, né? E não necessariamente pessoas jurídicas. Então, é pensar que as pessoas que são pensantes, estratégicas e agentes desses locais, elas são pessoas físicas, né? Reforçar isso. Enquanto pessoas físicas, enquanto articuladores culturais, produtores em construção, pessoas apenas dispostas a fazer algo pela sua comunidade ou, enfim, pela região que é atuante, a gente tem que pensar que essas pessoas elas precisam passar por uma formação. Então, assim, o que eu discordo do Samuel é porque a gente está em construção. É um processo que demora. Para São Paulo estar onde está, demorou mais de 20 anos. E eu acredito que em Osasco passará por um período próximo ou não. Isso vai depender muito de nós também desse lado. Eu não isento nossa responsabilidade frente a isso, porque nós também somos responsáveis a partir do momento que nós não conhecemos nossos veículos públicos para tal, né? Então, por exemplo, eu faço aqui a nossa atividade, porém eu conto com a ajuda do poder público, né? Para que uma atividade, por se tratar de uma viela, por, enfim, né, estar localizada na rua, eu conto com o poder da Secretaria de Segurança. Então, nós somos um coletivo que ativamos vocês, nós deixamos vocês responsabilizados por isso. E, assim, é um processo que é básico, porém, grande parte das atividades aqui não fazem. E não fazem porque não querem, não fazem porque não conhecem esse processo. Então, assim, primeira coisa, acho que a gente tem que pensar numa formação abrangente, uma formação acessível, uma formação que aconteça nos fins de semana, uma formação que possa ser proposta, seja mesmo no Viela Vive, que é onde eu sou atuante, nesse local, seja na Fábrica de Cultura de Osasco, que hoje tem sido um espaço muito importante, parceiro para nós, artistas, onde nós temos conseguido fazer nossas produções, atuar dentro desse local, ser convidado, né? Então, assim, existe esse local que a gente não sabe acessar. O meu coletivo, a gente atua dentro da Fábrica de Cultura como convidado. Então, a Fábrica de Cultura fez o trabalho de mapear quais eram os projetos próximos. Ela está aqui no Rochidale e ela abraça um projeto dentro do Rochidale. Então, é entender isso também, né? Como a gente faz para viabilizar isso? Como eu convido esses artistas que não se entendem artistas a participar desse processo? Como que a gente ajuda os fazedores de artes a entender isso, né? Além de mim, atuante aqui, o Viela Vive, né, muito presente, muito forte na cidade de referência, posso até dizer porque nós conseguimos um PROAC, eu acho que isso é quase impossível aqui na cidade de Osasco, nós fomos contemplados por um PROAC, nós estamos sediados por um PROAC, né, e nós somos atuantes. Então, quando saiu a Lei Aldir Blanc, nós fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc também, mas é isso, é porque nós acreditamos nesse propósito, da onde a gente vai angariar recursos e passar para aqueles que não acessam, né, aqueles que não têm uma nota fiscal para emitir, enfim, esse é o nosso objetivo enquanto projeto, né, sediar de forma responsável, auxiliar esse profissional que não se entende profissional crescer, e assim, além de nós, a gente tem a Casa Garden, que não é um espaço reconhecido culturalmente aqui na cidade, mas é reconhecido por nós enquanto artistas. Nós temos a Podpah, que é Flor, que está atuante na zona sul da cidade de Osasco, também na periferia, e é uma menina assim super esforçada, mas que precisa desse subsídio de formação, que está buscando informação. Então, é isso que a gente precisa, né? Democratizar a formação e entender que nós estamos em formação e em construção. Quando a gente parte desse princípio, a gente consegue o quê? Acolher. Então, a arte em Osasco, a cultura em Osasco, ela não é acolhida devidamente. E aí, quando a gente fala que não é acolhida devidamente, é que a gente fala que a instância de poder público não entende o que tem disponível, e, por outro lado, o artista também não entende que a gente pode acessar vocês com facilidade, até porque não é fácil para nós. Mas imagina a partir do momento que eu preciso pegar uma condução, né, para chegar em um determinado trecho e ainda caminhar até o local onde vocês ficam, né, que é no Pedro Bortoloso. Então, não é abrangente para mim, né, não é possível para mim. Na semana, eu sou uma trabalhadora, né? A gente usa esse slogan do trabalho da cidade do trabalho, mas eu sou uma trabalhadora.
E eu trabalho peço desculpas, das 9 horas da manhã até as 21 horas da noite eu trabalho, então, tipo assim, é longa a minha escala de trabalho, né? Tem outros trabalhadores que também seguem dessa maneira, e a gente atua aos finais de semana. Então, se a gente tem que pensar nessas pessoas, a gente tem que pensar que essas reuniões, esses encontros, essas propostas precisam ser aos finais de semana também, né? E é isso. O artista dentro da cidade de Osasco, ele é trabalhador, ele é artista, ele tem família, ele tem mil coisas e ele ainda tenta ser artista, né? Porque a gente está nessa tentativa. Eu não consigo ser 100% artista, né? Porque eu estou na tentativa de chegar lá, na tentativa de acessar, né? Eu ainda fui uma pessoa que tive acessos, né? Enfim, né? Sou formada. Eu sei que grande maioria de nós não somos. Eu coloco como nós, enquanto periferia, não somos, não temos esses acessos, né? Então, às vezes, a construção de um edital, ele não precisa partir de algo, de tantas reuniões, assim. Eu acredito muito que a gente pode pensar em coisas que já existem que são funcionais. Exemplo, o VAI. O VAI é extremamente funcional, a partir do momento que eles dão vários ciclos de formação, né, disponibilizam formações abrangentes em diferentes horários, seja de manhã, de noite, de final de semana, em espaços acessíveis, em espaços não acessíveis, né, eles mapeiam esses artistas, e assim, o VAI, ele permite que você escreva seu projeto de todas as formas possíveis, portanto que você consiga levar um objetivo. Essa escrita pode ser correta, dentro da lei portuguesa, essa escrita pode ser errada, essa escrita ela pode ser de várias formas. Portanto que aí você consiga mostrar o objetivo do que você faz e você consiga comprovar o que você faz. Eu acho importante no patrimônio público a gente conseguir comprovar o que a gente faz. Então, como que a gente faz isso? Com foto, com depoimento, com pessoas ativas naquela região que foram afetadas. Não necessariamente essa questão precisa ser uma rede social, porque é como a minha, né, colega de trabalho de atuação, a Natália, ela trouxe isso para a gente, né? Às vezes são pessoas há mais tempo, de idade, que não têm ainda um acesso à informatização, né? Que é a internet. A gente hoje em dia, eu brinco que a gente tem acesso à rede social, mas a gente não tem acesso à internet, muitos de nós. A gente não consegue ir lá no Google e pesquisar alguma coisa. A gente consegue entrar na rede social, porque a rede social, ela consegue ser democrática, mas a internet ainda não. A gente, para ter internet, tem que pagar. E muitos de nós ainda não conseguem pagar uma internet. Então, é pensar nesses circuitos, é pensar onde as pessoas estão e como a gente pode atuar. É fazer comunicação visual, e comunicação visual não precisa ser um banner gigantesco no centro da cidade. Eu estou falando de lambe. Você chegar num poste dentro da periferia e colocar um lambe informando que está tendo um edital, que ele vai de tal data, e que ele pode procurar um local para se informar. Então, seja esse local, coloquem pessoas à disposição, formem pessoas dentro da fábrica de cultura para passar essa informação, formem pessoas, seja um líder comunitário para passar essa informação à frente, sabe? Quando eu falo de informar pessoas, é isso, sabe? Tipo, de trazer essas contribuições dessa maneira, trazer pessoas de fácil acesso para nós, né? E coloquem esses pontos disponíveis de tirar dúvidas, horários que eles estiverem atuantes, para que todos, de fato, consigam se inscrever. Façam a inscrição online, que eu acho que é muito viável, né, para mim, pessoalmente, que trabalho à distância, mas façam também uma inscrição física. É trabalhoso, mas vocês estão aí para isso também, para servir a nós desse lado da comunidade, não é o contrário, né? Então, a gente precisa entender os papéis aí e não criar barreiras nesses papéis, né? Então, assim, são algumas questões que eu posso trazer, mas é pensar nessas categorias, pensar como se elas são itinerantes ou não. A gente tem, por exemplo, o exemplo do Slam Oz, que acontece na frente da estação de Osasco. Eles acontecem lá, mas eles acontecem por toda a cidade de São Paulo também. Mas é um local de patrimônio cultural, sim, a partir do momento que toda quarta-feira a gente está lá, porque a gente sabe que vai acontecer aquela atividade a partir das 19 horas da noite, que eles vão estar disponíveis, né? Então, é pensar nessas atividades que são recorrentes, né? Que, assim, recorrentes eu falo assim, a cada 3 meses acontece, poxa, é um patrimônio positivo para a gente. Acontece a cada 6 meses, mas acontece e a comunidade espera por isso, é positivo também. Acontece anualmente mutirão cultural, mas que reúne todos os artistas possíveis e é viável dentro da MEC, é pensar nesse local também, é pensar na pista de skate, que está ali no Dávila, ali, que está entre Osasco e São Paulo, mas que é ativo, que é positivo, é pensar no Pirolize Festival,
Então, é mapear, é saber o que está acontecendo, é saber as manifestações que estão acontecendo, elas são literárias, elas são de moda, isso tudo mobiliza, né? Aqui na Quebrada, periferia, para a gente o que mobiliza é a moda sustentável, é aquela moda que eu vou no brechó e renovo minha roupa. Isso é patrimônio cultural, sim, a partir do momento que eu sou ativa em determinada região, que eu faço um desfile de rua, eu sou ativa ali também, né? Então, mais que tudo, acho que é a gente conseguir fazer com que o artista possa se sentir artista e a gente, enquanto poder público, né, do outro lado, possa olhar e se sentir satisfeito pelo trabalho realizado, porque e também ser recordado que a gente está em construção. Acima de tudo, estamos em construção, nós estamos em evolução, nós estamos caminhando para algo. E essas conquistas são recentes. Então, a gente não vai ter perfeição no processo, a gente vai dar muita merda, essa que é a realidade, vai dar muita merda, mas assim, a partir do momento que a gente consegue acessar, a gente consegue ver nomes que a gente não via antes, a gente consegue ver que existe artista na cidade, e artista querendo atuar na cidade, porque a gente gosta da cidade, osasquense ama ser osasquense, osasquense se veste Osasco, né? Osasquense cria ícones. E poder atuar na minha cidade é a minha maior alegria. Para atuar enquanto poeta, eu tinha que sair daqui. Eu sou reconhecida enquanto poeta fora de Osasco, mas hoje eu sou reconhecida de Osasco pelo Bela Vive, né? Então, é isso que me move, porque eu estou atuando na minha cidade, eu estou atuando para os meus e com os meus. E isso, para mim, é positivo. E eu quero muito que o poder público também entenda isso. E que, principalmente, gente, não falta disso em Osasco. Então, assim, deem prioridade para artistas que moram em Osasco, que são de Osasco, porque de fora, muitos já têm outras oportunidades, né? E eles tentam entrar nas nossas oportunidades. Então, busquem realmente entender quem são daqui, quem fazem aqui, e essa que acho que, acima de tudo, tem que ser a prioridade. Focar no nosso território e fazer que todos os territórios, periféricos, centrais, possam se sentir abraçados e acolhidos por esse edital, que eu acho que é de extrema importância para a nossa cidade aí. Essa é a minha contribuição. Obrigada pela contribuição, Yasmin. Temos Samuel. Samuel? Estou abrindo aqui. Eu queria fazer uma reflexão sobre a fala da Yasmin, que eu acho assim, primeiro, queria cumprimentar a Yasmin, eu não conheço, pela riqueza de pautas que ela traz. Segundo, pontuar, eu acho que duas questões, né? Três questões, na verdade. A primeira delas, assim, a gente tem, desde 2011, a gente conseguiu a criação do Conselho de Política Cultural do município e se inserir no Sistema Nacional de Cultura, justamente para propiciar que essa participação da sociedade civil aconteça. Né? A gente está, inclusive, num período um período eleitoral para a nova gestão do Conselho, 2023, 2025, né? E esse Conselho, ele tem justamente essa demanda de estar prospectando, junto aos fazedores de cultura, essas necessidades, essas carências. Então, assim, é uma coisa que a comunidade como um todo deve se apropriar do que é, como é, e buscar participar. Né? A segunda questão, no ponto que a Yasmin coloca de formação, eu entendo, Yasmin, que o salto que a gente pode dar, não que necessariamente a gente vá dar, mas o salto que a gente pode dar a partir da Paulo Gustavo e a partir da Aldir Blanc, eu não consigo dissociar
uma da outra, porque as duas têm o mesmo viés, né? O salto que a gente pode dar nessa questão de formação, não só formação artística, não só formação cultural, mas a formação de capacitação para que você tenha pessoas que se revelem como produtoras, que se revelem como elaboradoras de projetos, que se revelem como pessoas capazes de escrever, de fazer planilha, de fazer prestação de contas, etc. e tal. O salto que a gente pode dar, eu acredito que é gigantesco. Se dentre todos os segmentos, eu coloco os 8 segmentos, né, houver um compromisso de que uma parte desse recurso, uma parte desses 5 milhões, seja destinado à formação não artística, à formação, à capacitação para o trabalho artístico, a gente vai dar um salto gigantesco. A gente vai dar um salto gigantesco. Porque a maior dificuldade que você traz, e é concreta, é justamente as pessoas se apropriarem da linguagem, de saber o que colocar, onde colocar, quando colocar, por que colocar, quanto custa, por que custa isso, etc. e tal. Né? E assim, então eu louvo a sua fala nesse sentido de trazer uma demanda que é uma demanda reprimida desde que Antônio Agu pisou aqui. Né? E, por fim, o terceiro ponto que eu senti bastante importante na sua fala é como chegar até, né, o próprio Toninho falou, o Douglas falou a respeito disso, da questão de ter uma parcela do recurso destinada à busca ativa, né? Agora, isso é uma coisa que a gente tem que, a partir dessa disponibilidade da lei, fazer, mas colocar isso como uma questão perene. Essa busca ativa tem que ser uma questão perene. Né? Ontem, num dos seminários, eu chamei a atenção para a necessidade da gente colocar em prática o Sistema Municipal de Informações Culturais, que é uma das pernas, é um dos quesitos do Sistema Nacional de Cultura, né, que a gente está devendo isso. A gente está devendo, assim. E aí a gente precisa se colocar como um todo, numa tela só. Né? Porque se a administração não faz ou não fez, é porque a produção não teve capacidade de cobrar. Também tem isso. Né? Não teve capacidade de se organizar, não teve capacidade de chegar junto, não teve capacidade de cobrar o conselho. Entendeu? Eu sou conselheiro da área da música. Né? Tem um grupo de WhatsApp da área da música. E muitas vezes as questões que chegam, elas são periféricas, não são questões centrais. Né? Quando eu vou poder tocar? A questão não é essa. A questão é quando a gente vai ter uma política para tocar. Então, na verdade, assim, voltando à questão da busca ativa, né? Se a gente conseguir colocar isso como uma tarefa no dia a dia, daqui para frente, né, para que todo o bairro, né, o Toninho sabe muito bem disso, há décadas que a gente reivindica que seja feito um censo cultural porta a porta, né, que todas as casas sejam visitadas para saber, tem alguém que borda, tem alguém que faz um bolo das plantas, tem alguém que canta, tem alguém que toca uma rabeca, tem alguém que toca um berimbau,
tem alguém que escreve, tem alguém que é ator, tem alguém que é bailarina, etc, etc, etc e tal. Infelizmente, isso é uma coisa que até hoje a gente não alcançou, né? Mas se a gente conseguir colocar a partir de agora, a partir desse momento, por isso que eu tenho dito em todos os seminários, Paulo Gustavo é um divisor de águas entre o que nós éramos até hoje e o que nós seremos a partir de hoje. Ah, vai ser um mundo maravilhoso? Não, vai ser um mundo trabalhoso. Vai ser um mundo trabalhoso. Mas trabalhoso com capacidade de identificar as potencialidades, de ter acesso às informações, de poder concorrer, né, de se colocar. Então, assim, muito boa a sua fala, Yasmin, e eu acho assim, que a gente deve pensar em todos os segmentos, em separar uma parte do recurso para capacitação. Não vou nem chamar de formação. Porque senão, dá uma aula de balé. Não, não é isso. Não é isso. Capacitação para o trabalho da cultura. Segue o bonde. Obrigada pela contribuição, Samuel. A Yasmin levantou a mão. Isso, eu levantei sim. Porque, assim, partindo desse princípio da questão de cultura, a gente tem que também levantar um diálogo na cidade do que é cultura, né? Porque, assim, por exemplo, a cultura não necessariamente é aquilo que me agrada. E eu acho muito importante dizer isso, porque, por exemplo, o movimento aqui em Osasco é muito forte de funkeiro. A gente tem muitos funkeiros famosos e funkeiros não famosos e funkeiros anônimos que trazem, levam o nome da cidade. E, assim, agrada. Te agrada? Me agrada? Talvez não me agrade, mas não deixe de ser uma cultura, não deixe de ser um formador de cultura. E quando eu falo ainda de formação de cultura, eu vou além. Para mim, o funk é uma denúncia. Porque, assim, tá, eu acho horrendo, eu desconcordo com aquilo que eu estou escutando, porém é aquilo que aqueles jovens, aquela galera ali que está cantando está vivendo. Então, assim, é uma denúncia, para mim, acima de qualquer coisa. E, assim, eu acho que, acima de qualquer coisa, o funk é um tapa na cara da sociedade, no sentido de que, tipo, olha só o que vocês fizeram que eu me transformasse, olha só o que vocês fizeram comigo. Então, é também olhar para isso, porque a cultura não necessariamente é aquilo que me agrada e é aquilo que me faz aplaudir, mas é um movimento que se consolida e que tem um potencial de agregar e chamar pessoas acima de qualquer coisa. Então, a gente tem que também repensar o que a gente pensa como cultura, dentro principalmente da cidade de Osasco. Porque o que é cultura está dentro do teatro de Osasco. Mas o que não está dentro do teatro de Osasco deixa de ser cultura? A gente também tem que olhar para isso, né? E é isso que eu queria, tipo, trazer também de contribuição, porque o que eu penso muito, Samuel, é que o que faz qualquer iniciativa é a cabeça pensante por trás dela. Então, uma coisa que eu tô feliz, assim, de verdade, por ver que tem uma mulher hoje, assim, levando a reunião. Poucas vezes que eu vi uma mulher à frente de uma reunião, e aqui é muito difícil da gente ver. Então, assim, a partir do momento que eu vejo uma mulher que está ali por trás fazendo algo, eu sei que ela vai pensar em pessoas, mulheres assim como ela. E se você for mãe, você vai pensar nas mulheres mães também, que aí é uma pauta mais profunda ainda, né? E se a gente for entrar nas mulheres mães de periferia, vai ser pautas mais ainda relevantes. A gente vai pensar em coisas mais profundas ainda. Então, se a gente pensar que, poxa, quem for, estiver atrás, estiver formando isso, estiver colocando isso em pauta e estiver, de fato, olhando para esse projeto, forem pessoas, me desculpe o termo, fodas, a gente vai ter um resultado muito foda também, né? Então, é isso que a gente tem que priorizar, que as pessoas que forem construir, as pessoas que forem capacitar, as pessoas que forem, enfim, divulgar isso, forem pessoas que acolhem, que, de fato, transmitem, a gente vai ter um resultado mais que positivo ainda, né? Então, é isso que é importante e, acima de qualquer coisa, que a cidade olhe. Não é só porque o cara está há 20 anos no corre, e eu que estou aqui nunca vi o corre do cara, mas mesmo eu buscando o corre de várias pessoas aqui da cidade, eu não vi o corre desse cara, eu acho que alguma coisa tem que colocar em xeque aí. Eu já vi o Samuel por aí, né? O Samuel, eu não pode lembrar, mas eu já vi a cara do Samuel, então eu sei quem é o Samuel, eu tenho muito respeito, inclusive, pelas fotos que ele traz. Então, a gente olhar para isso também,
né? Então, quem está fazendo COI dentro da cidade, quem está não só fazendo esse COI, mas sendo relevante, que não só aparece nas épocas boas, nas épocas digital, mas que também aparecem quando as vacas estão magras também. Eu acho que é importante a gente entender isso e entender o que é potencial de ação, que é o que a gente está precisando agora, e o que é potencial de reflexão, porque também só trazer o campo das ideias não vai funcionar, a gente precisa de potencial de ação, né, de pessoas que consigam transmitir de fato a necessidade atual da cidade. E qual é a necessidade atual? Capacitar. Então vamos pensar em pessoas que consigam de fato capacitar. E capacitar, sim, tendo esse diálogo de reto e reto, tendo um diálogo de rua. Às vezes o tiozinho ali do bar que troca meia ideia com qualquer moleque da vila, consegue abrir a cabeça do moleque. Opa, acho que esse tio aí é uma pessoa importante. Fala, ô menino, tá tendo um edital ali, ó. Eu sei que você faz um rap, vai atrás, hein? Vai atrás que é um caminho para você. Então a gente tem que olhar para isso, né, também. E é isso que eu quero deixar de contribuição também, né? Que é pensar o que é cultura e quem são as pessoas que a cidade de Osasco quer que transmita o que é cultura dentro da cidade. E é olhar com forma equidame, e não só currículo, né? Porque às vezes o currículo não faz ação. Então é importante olhar para isso também. Gratidão, Yasmin, pela contribuição, maravilhosa contribuição. Me sinto lisonjeada e que outras e outras, muitas mulheres ocupem esse espaço que é nosso por direito também, né? Que a gente pode e deve ocupar todos os espaços que a gente almeja ocupar. Então, isso é importante. Mais alguém gostaria de deixar a sua contribuição? Aqui na nossa listagem não tem mais nenhum inscrito. Alguém aqui que gostaria de deixar sua sugestão, fazer algum apontamento? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, aqui, ver se a gente tem alguma pergunta, alguma sugestão. Não temos. Então, eu acho que a gente poderia, eu acho que essa reunião ela é dividida em duas partes importantes, né? A primeira que é esse espaço para diálogo, né, para discussão, para a gente conseguir trazer as demandas, as necessidades, e um segundo momento importante é a definição do representante do segmento, né, que vai ficar encarregado de levantar essas demandas. A gente sabe que o espaço aqui é muito pequeno, né, para amplitude de assuntos, de demandas, das necessidades do segmento, mas esse representante ele ficará responsável até na quarta-feira, dia 31, de levantar essas demandas, né, buscar outras pessoas, né, fazer essa busca ativa com outros componentes, outros trabalhadores do segmento de patrimônio, para que a gente consiga trazer essas demandas na Assembleia Geral, que vai ser no dia 31, né, na próxima quarta-feira, na Escola de Artes, em formato presencial, que é onde, juntos com todos os segmentos, será aprovado o plano de ação para subir na plataforma, né, do MINC, mostrando de que forma que Osasco vai agir com esse recurso. Então, fica aqui, né, não sei se alguém já se prontifica em ter essa missão, né? E aí eu deixo aberto aqui a todos os componentes aqui da reunião para que seja indicado o representante. Se alguém já quiser se colocar à disposição, né? Eu acho que aí fica aberto aqui a todos. Trazendo até um pouquinho das experiências dos outros seminários, enquanto vocês pensam aí, que é engraçado que na hora que a gente faz essa pergunta do representante, fica um silêncio geral, todo mundo com carinha de pensativo, né? A gente até brinca que não precisa brigar, pode ser um de cada vez, não precisa ter briga, mas nos outros seminários, e aí fica aqui como sugestão,
Alguns segmentos optaram pela criação de um grupo de WhatsApp, né? Alguns segmentos já têm grupos setoriais onde são discutidos essas pautas, né? Acho que, não sei se o Lu ainda está aqui, o Luciano, que é o representante da... Ah, ele está aí, já levantou a mão. E aí eu acho que fica aberto aqui dessa forma, né, como abertura de um diálogo para dar continuidade nessas construções para trazer para a Assembleia. Então, na verdade, são duas missões, a missão de tirar o representante, né, do segmento, e aí a definição de como vai ser essa continuidade, né, se via grupo de WhatsApp, de que forma que o segmento vai tocar. Então, nesse momento, a gente deixa aberto aqui. A Yasmin levantou a mão. Por favor, Yasmin. Que vai ter essa reunião? Só para saber. Na quarta-feira, dia 31. É às 19. Para mim já é inviável, porque eu vou estar trabalhando, né? Como que a representante não vai estar na reunião? Complicado. Eu já não consigo por uma questão de demanda de horário, né? Então já me quebra um pouco. E deixa eu perguntar, necessariamente, quem vai representar tem que estar aqui agora no grupo ou não? Nessa reunião aqui? Eu acho, Lu, se você estiver aqui, você como Eu estou. representante do patrimônio, não sei se você tem alguma sugestão de que forma que pode ser feito, ou ter alguma conversa com outras pessoas para indicar o representante, não sei como que a gente pode estar dando encaminhamento. Samuel, se você tiver alguma sugestão também, acho que seria importante. Bom, a gente pode colocar eu posso tentar puxar o link do grupo aqui, da Setorial de Patrimônio. Quem tiver interesse acessa, e a gente pode gerar um formulário Google, alguma coisa assim, para que as pessoas possam se identificar e dar a sua opinião, e a gente fazer, sei lá, uma votação, alguma coisa nesse sentido. Não sei, tem que construir alguma coisa, né? O problema é que o tempo é muito curto, né, para fazer isso, né? Então, Luciano, eu não acho Fala, funcional. Yasmin. Desculpa a forma como você está propondo, porque é complicado, assim. Eu gostaria de estar, porém, por conta do horário de trabalho que eu tenho, do horário que eu chego na cidade de Osasco, que nem, por exemplo, eu entrei aqui na reunião, eu estava no ônibus voltando para casa, eu cheguei em casa agora. Então, assim, para mim é inviável. Porém, contudo, entretanto, esse final de semana, meu coletivo vai se reunir para a gente poder tratar de questões internas, né? E dali eu posso verificar se alguém consegue se colocar à disposição para levar as pautas, enfim, que a gente tratar ali para dentro da reunião na quarta-feira, que aí eu acho funcionar, porque eu sei que é uma pessoa que faz parte dessas realizações, que não está aqui hoje, né? Que eu estou como integrante do coletivo participante aqui, uma representante, porém meu coletivo tem 7 pessoas. Então, conversando ali, pode ser que alguém consiga estar disponível às 19 para estar nesse local e participar. Mas é como eu falei, por si só, por exemplo, eu estou aqui hoje, eu contribuí, só que eu não consigo estar porque é às 19 horas da noite. Essa reunião está às 20 horas da noite, né? Então, tipo, realmente pensar o quão inclusivo a gente está sendo. E não dá para a gente abrir agora um chamamento para pegar 3 dias de alguém que não esteve aqui, que não escutou as coisas que estavam aqui, ou que não consiga transmitir isso para um terceiro para ser representante, tipo, deixar o Léo de novo. Uma questão que é importante, patrimônio é uma questão muito importante dentro da cidade de Osasco. A gente tem patrimônio abandonado, a gente tem várias questões em aberto aí. Então, é importante, talvez, definir. Eu gostaria muito de ser essa pessoa, contudo, eu não consigo estar presente, pessoa ali, presente, enfim, participando dessa reunião. Eu consigo possivelmente mandar um representante para falar, para estar ali, enfim, acompanhar, mas eu mesma não consigo estar. Aí eu quero entender se para vocês faz sentido, alguém do nosso coletivo, do Viela Vive, estar fisicamente no meu lugar, mas esse trabalho de levantar informações, etc., eu consigo fazer nesse final de semana. Contudo, eu não consigo estar na quarta-feira. Não sei se é uma solução viável para vocês também. Aí vocês também podem discordar da minha opinião, que também faz parte.
Perfeito. Eu acho, então, que para a gente dar encaminhamento, o Luciano pode colocar aqui ou o telefone dele, eu acho que ele comentou do link do grupo de WhatsApp, né, da Setorial de Patrimônio. Se ele conseguir colocar aqui, colocar aqui já. Peraí, aí vocês vão conversando, né? Eu acho que é importante, não sei se a Yasmin já está no grupo, mas eu acho que seria muito importante você entrar no grupo, Yasmin. Com toda certeza você seria uma ótima representante, mas eu acho que não é essa dificuldade em relação ao horário de realização que vai dificultar. Eu acho que você tem muito a somar nessa construção, né? Samuel levantou a mão ali. Então, eu acho que vamos pensar em juntar as duas propostas aqui, né? A proposta da Yasmin, ela vai começar a fazer um levantamento, etc. e tal, e a proposta do Luciano. Assim, já um setorial de patrimônio, né? A gente tem, desde o primeiro seminário, a gente tem trabalhado para que os conselheiros não sejam representantes na Paulo Gustavo, né? Para que outras pessoas venham para cá. Então, assim, eu acho que pode juntar as duas conversas, e aí, entre hoje e segunda-feira, se acertam quem será o representante desse segmento. Eu não sei se eu fui claro. Não sei se eu fui claro. Foi sim, Samuel, foi super claro. Deu para entender. Se insere no WhatsApp do patrimônio e faça uma discussão lá. E depois encaminhe para a secretaria. Perfeito. Já coloquei o link aí, tá? Pode falar, Lu. Eu coloquei o link aí já nos comentários do grupo aqui. É só clicar. Aí lá o pessoal vai ter que entrar num consenso de quem vai representar quem, né? E vai do interesse de cada um, do coletivo, né? Entendeu? Estamos numa democracia. Lá vai ter que achar um jeito de quem vai ser o representante, como vai fazer o levantamento de demandas, enfim. Que eu puder ajudar, estou à disposição. Perfeito. Yasmin? Eu já me pronunciei lá no grupo, já do WhatsApp, já mandei mensagem. Acho que a disposição aí de Samuel que ele coloca é bem importante, isso, é democrática, é consenso. E aí a gente pode ir conversando, né, enfim, aí no grupo para a gente tentar trazer esse representante, entender como isso vai funcionar, enfim, e de qualquer maneira, da mesma maneira que eu estou aqui agora, eu me coloco aí à disposição para a gente poder trocar da melhor forma possível e achar um consenso, porque, como eu disse, né, eu acredito que do lado de cá, né, eu sou a única pessoa representante, né, eu não estou vendo outras caras conhecidas do meu lado daqui. Então, é uma oportunidade da gente conseguir ter uma conversa efetiva e uma construção, né? E eu torço muito para que, de fato, não só o segmento daqui, mas os demais segmentos tenham esse olhar de importância para a capacitação, porque é uma oportunidade única mesmo, é um divisor de água, como o Samuel disse. A gente tem que dar a devida importância para o que está acontecendo, né? Então, eu estou disposta a tratar e contribuir dessa maneira para a cidade, né? É isso. Perfeito, Yasmin. Alguém tem mais alguma colocação? Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Todo mundo quietinho aí, né? Mas, gente, desde já, eu acho, a gente gostaria de agradecer, quanto secretaria, né, a disponibilidade de vocês, em plena sexta-feira à noite, estar aqui, né, dialogando sobre essa questão da lei. É muito importante, essa colaboração é muito importante para que a gente consiga atingir
a execução 100% dessa lei, mas que seja uma execução efetiva e que a gente consiga fazer com que esse recurso chegue a quem realmente faz, produz e trabalha com a área cultural, né? Então, essa responsabilidade não é uma responsabilidade só da Secretaria de Cultura, é coletiva. Eu acho que essa união nessa construção vai ser um instrumento que vai fazer a diferença, né? Eu acho que a gente precisa pegar firme, que a gente tem uma missão muito bacana aí ainda para entregar, e com certeza vai ser o início de muitos e muitos outros diálogos para a gente conseguir implantar uma política cultural de eficiência e fazer a diferença na cidade de Osasco. Então, a gente gostaria de agradecer. Desde já, a gente pede a colaboração de vocês, no sentido de nos ajudar a divulgar, né? Então, segunda-feira, a gente tem mais um seminário ainda que vai acontecer, né? Ou melhor, são 2 seminários, é mais um dia com 2 seminários, e é importantíssimo que o máximo de pessoas participem, né? A gente costuma dizer que quando tem muitas mãos envolvidas, a possibilidade de erro é menor. Então, a gente gostaria muito de ter muitas outras pessoas participando desse processo. E aí a gente conta com vocês para nos ajudar a divulgar esses seminários. Bom, para a gente finalizar aqui a nossa reunião, gostaria de chamar aqui, ele está ali quietinho, ouvindo os debates, fazendo as anotações, né? Mas eu gostaria de chamá-lo para fazer a fala de encerramento, o nosso secretário de Cultura, Paulinho Samba de Rua. Douglas sai correndo. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Obrigado, Samuel, como sempre contribuindo muito com a gente. Todo mundo aqui. Eu queria agradecer especial aí também a Yasmin, que fez falas importantíssimas aqui nessa construção. Yasmin, ajuda a gente, convida mais a galera do coletivo, manda um beijão para a Deise, pede para a galera compartilhar com a gente essas ações. É de extrema importância, é isso que a gente precisa, né? De vocês também próximos de nós aqui para ajudar a construir algo que vai ser bom para a cidade, que vai ser bom para os artistas, para todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nós precisamos, tanto para quem produz, mas também para quem consome cultura, tá bom? Então, boa noite, galera. Muito obrigado pela parceria de sempre. E na segunda-feira temos a última, a segunda mais 2. E a partir de segunda-feira a gente também começa a publicar os vídeos que foram gravados aqui, né, pelas plataformas, tá bom? Obrigado a toda a equipe do Céu aí também, como sempre, fortalecendo a gente. Obrigada, gente. Gratidão pela participação e vamos com força que a gente tem bastante trabalho aí pela frente. Uma boa noite e obrigada a todos.